Nessa época de fim de ano, né, tá todo mundo querendo comprar hardware, fazer upgrade e tal, e eu acho que vem a calhar eu lembrar vocês de que vocês precisam dar uma olhada nos preços. Será que vocês estão fazendo um bom negócio? Você sabe o que comprar na faixa de preço? Qual é o processador certo para o preço certo? O que você tem em cada faixa de preço? Custo-benefício não é o mais barato, é aquilo que entrega mais, cobrando menos, sem ter nenhuma alternativa melhor. Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou o Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVGMall e faça o login. Logo depois, coloca o cupom UNLOCK para ganhar o desconto. Envie o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation, se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom UNLOCK você também consegue um desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogo. Confere lá no site da GVGMall, os links estão na descrição desse vídeo. Para isso, a gente consegue dar uma olhada em qual é o melhor CPU custo-benefício em cada faixa de preço. Para isso, eu vou dar uma olhada aqui nesse excelente trabalho aqui em parceria, né, do Adrenaline com o PC Build Wizard, que faz um trabalho muito bacana ajudando a galera e monitorando os preços. Aí o Adrenaline foi lá, aproveitou, compilou, né, esses preços aí, PC Build Wizard, e montou ali uma média dos preços e uma média de performance mostrando o que eles têm de testes lá. Eu vou me ater mais aqui à média de preços, eu acho mais fácil mostrar para vocês, porque os testes a gente tem aqui no canal também, os comparativos lado a lado, e eu acho que fica mais simples a gente separar por faixa de preço se vocês procurarem esses processadores no comparativo lado a lado. Aqui nesse cenário a gente consegue ver rastreamento de preços desde o mês 6 até o mês 12, ou seja, segundo semestre de 2024, para vocês terem uma ideia da oscilação dos preços. Aqui tem muita informação. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, a gente tem o 12.100, 12.100F, 13.100F, vou pegar o 14.100 para vocês terem uma ideia. A gente só tem aqui as informações do mês 6 para o mês 12 dos preços que foram monitorados. Na média ficou aqui na casa dos 940, 970 reais. É um 14.100, né? Um i3 14.100. Não é exatamente o processador mais interessante. Só pra vocês terem uma ideia, né? Você fala assim, ah, mas é legal, tal. Ele é 4 cores, 8 threads. Vou pegar aqui o 12400. Cadê o 12400F aqui, ó, Adriana? 12400F. Esse aqui é o queridinho pra mim de custo-benefício. O 12400F, que são 6 cores, 12 threads, obviamente, né? Um processador um pouco mais antigo, mas em relação ao IPC foi requentando aí, né? O i3. Ele chegou a custar R$600 em várias ocasiões. E aí você pergunta, mas qual que é o preço certo? O processador tá sendo anunciado em média por R$700, na verdade, né? Eu ia falar 800, ele começou a ser anunciado lá no mês 6 por 750 e tal, 800. E a média dele é sempre 700, 680, 700. O preço certo seria basicamente aquele que ele foi anunciado entre o mais baixo e a média dele. Por que entre o mais baixo e a média e não o preço mais baixo, certo, do processador? Porque esses preços mais baixos, olha pra vocês terem uma ideia, a frequência como isso ocorreu. Então ele teve ali 690, 690 e cai para R$600. Entre 700 e 600, 650 é um bom preço para ele. Estamos de acordo? Pelo menos na época. A gente teve aqui, ó, 600, 600, 600. Na Black Friday chegou a ser praticado por R$550 esse processador, num promoções relâmpago, como na live que a gente fez lá no Loki, que deu R$550. Então 600 para 670, 700, 674. Isso aqui é aquela ilusão do nossa, eu vou pegar uma super promoção. Você vai mesmo pegar uma super promoção? Porque de 700 para 650 são R$50 de desconto. Vale a pena você ficar, por exemplo, do dia 7 até o dia 20 esperando, e aí você perder, aí você esperar mais um mês praticamente? Olha a frequência com que ele custou R$600, galera. Aqui sim, aqui ele custou mais, ó. Tipo, no mês 9 ele teve várias vezes em promoção. Isso aqui é promoção. Novembro, promoção, promoção. E aqui que você descobre se na Black Friday você pagou barato ou pagou caro e se você tá realmente tendo desconto. E a gente obviamente tem que contar pela oscilação do dólar que teve nesse período aqui. Eu tô usando o exemplo do 12400F, mas a gente pode pegar o 5600, por exemplo, né? Mas eu vou pegar o 5600 normal pra gente ter uma ideia aqui. É o 5600G também e o 5600 GT. Então temos aqui as três modalidades, por o 5500 também. As três modalidades dos processadores, né? Das variações dos processadores de 6 cores e 12 threads, pra você entender, né? Então o 5500, ele rodou sempre na faixa dos 550, 580 reais, às vezes ele tava 640. Mas foi um período em que ele esteve mais caro e os seus outros processadores acabaram acompanhando, com exceção do 5600 GT, que tá toda hora 800, 700, 800, 700, 800, 700. Então, ó, o 5500 ele tá meio que estável. Ele não chega a cair muito de preço nem subir muito. Aí lá pro mês 10 ele teve uma queda legal, caiu para 530, 550, 510, 550. Então, entre o preço mais alto dele, que foi 640, e o preço foi mais baixo, o 511,
511 para 630, então uns 550, 580 reais ali tá mais ou menos na média do preço que você vai pagar, um preço justo. Ai, nossa, eu poderia ter economizado, mas você ia economizar tanto assim? Tipo, 640, 530 realmente é uma diferença, mas se você pagou, tipo, no meio do caminho, você ia ou gastar 50 reais a mais, na pior dos cenários, ou 50 reais a menos. Então você vê que nunca é um preço exorbitante. Diferente, por exemplo, do 5600 GT, né? Vamos tirar o 5500 aqui. Olha o 5600 GT. Ele chegou a custar 1.057 e 600 reais. Olha a insanidade, tipo assim, ele caiu praticamente pela metade o negócio aqui. Olha a oscilação desse negócio. 995, 690, 600, 700. E aqui a gente consegue ver mais a média de preço certa dele, né? Deixa eu tirar o 5600G aqui, que o 5600G tá nos atrapalhando um pouquinho. Agora sim, agora eu falei bobagem, né? Na verdade era o 5600G, mas mesmo assim, né? O 5600G, que loucura. Olha o 5600G, chegou a custar 1.057. E o 5600 GT, que inclusive é um processador melhor do que o 5600G. Na verdade, um processador não, um APU melhor do que o 5600G, custava metade. Olha a insanidade. Então, corrigindo aqui, o 5600G é quem teve uns picos. E se a gente remover aqui o 5600, ó, tira fora só as duas APUs. Tem muita gente achando que o 5600 GT é um 5600 XT. E ele não é. 5600 GT, ele é uma APU. Ah, mas por 600 conto, mas se for pra você comprar por 600 conto, olha só que loucura. São exatamente os mesmos processadores. O 5600 GT e o 5500 são os mesmos processadores, com a diferença de que o 5500 não tem gráfico integrado. Você não tá pagando por uma coisa que você não vai usar, mas a performance vai ser absolutamente a mesma. Não vai ser absolutamente a mesma, porque o 5600 GT tem talvez 3% mais de performance por conta do clock mais elevado. É isso. E o que acontece? Tem uma galera comprando o 5600 GT como CPU. Fez cagada. Você podia ter pago metade do preço praticamente, ó, nos piores casos aqui, 850. Quase metade do preço, ó, 500, chegou a custar 511 contra 860. Quase metade do preço e você teria a mesmíssima performance. Ah, vai dar uma diferença? Não vai, porque a GPU pode limitar no gargalo, então o CPU não vai fazer diferença. E esses dois CPUs, o 5500 eu até considero um CPU que dá pra você combinar com placas de vídeo, mas eu não recomendo. Ele é um PCI Express 3.0, né? Ele limita a tecnologia das lanes PCI Express, não é só a placa-mãe, é o processador, e ele tem um cache menor, ou seja, ele é mais fraco do que o 5600. Mas vamos lá, o 5600 GT, 5500. No melhor dos casos, o 5600 GT custou 600 conto. Aí o 5600 GT custando 600 conto, ele é interessante para comparar com o 5600G. 5600G custando 1.057 e o 5600 GT custando 600 reais. Isso aqui é insano. Na mesma época, o processador, o 5600 GT é um processador melhor e tá custando menos. No geral, ele está custando menos. Olha isso, se a gente comparar o histórico, o 5600 GT tá sempre mais barato do que o 5600G. Mas como ele é um processador menos conhecido, ele acaba sendo menos escolhido também. Ele também é menos escolhido. As pessoas não conhecem. Estão comprando muito errado. É o que eu posso dizer. Vocês estão comprando totalmente errado o CPU. Não é possível um negócio desse. Uma variações dos mesmos CPUs. E eles têm uma diferença de preço ridícula, de 700 para 940 reais. Você tá pagando mais caro num processador pior. Não faz nenhum sentido isso, né? Olha a oscilação de preço. Chegou, tá na média de 680. No mês 11 aqui, chegando perto da Black Friday, 940, 800 reais. Subiu demais o preço do 5600 GT, mas eu diria que entre 700 e 800, 750 seria a média de preço legal de pagar num 5600 GT sem ter muita dor de cabeça. Aí a gente pega o 5600 GT e o 5600G. 5600, aí você fala, pô, mas tá a mesma média de preço. Por que eu não pego um 5600 GT que tem gráfico integrado, ao invés de pegar um 5600 que não tem gráfico integrado? Basicamente porque o 5600 é um processador muito melhor, porque ele tem lanes PCI Express 4.0, ele tem o cache completo e ele tem mais performance em jogos. Então você vai fazer upgrade depois para PCI Express 4.0 no armazenamento, você vai ter lane suficiente na velocidade certa. E placa de vídeo, se você pegar uma placa de vídeo com PCI Express 4.0 X8, você vai conseguir utilizar no máximo do desempenho aqui com o 5600, enquanto que no 5600 GT você não vai conseguir. Claro, o 5600 GT chegou a custar 600 reais, diferença de 160 reais aqui. Foram alguns momentos bem distantes, mas quando cai um, cai o outro também, ó, 40 reais de diferença. Você vendo esse comparativo, esse guia aqui, inclusive, dá uma olhada. Esse aqui, pra quem não viu, né, é o guia de processadores atualizados da Adrenaline, que é em parceria com o PC Build Wizard, mas basicamente é isso que eles explicam também, né, dá uma conferida lá, se você tiver dúvidas. Muita gente pergunta, mas qual que é o preço justo pra pagar no processador? O preço justo pra mim é a média do preço. Pro 14700K seria 2.400, mais do que isso não é justo. Não, nem pra processador, nem pra placa de vídeo, nem pra memória, nada. Essas oscilações tem que estar considerando também a oscilação do dólar. Mas será que é uma diferença tão grande assim? 50 reais pra lá, 50 reais pra cá, claro, todo dinheiro é muito dinheiro, eu entendo o que vocês estão falando, né? Porém, às vezes a pessoa adia compra por meses por causa de 50 reais. E aí meio difícil prever quando isso vai acontecer. E às vezes o preço já tá no preço mais baixo e você não comprou. Claro, você tem que considerar a performance e o preço do processador para saber se ele é um bom custo-benefício, mas aí a gente já entra numa outra discussão para ver qual que é o melhor custo-benefício por cada faixa. Eles separaram aqui, inclusive, ó, a gente tem os processadores por segmento. Então a gente tem, ó, você vê que tem a média de 650, de 600 a 650 reais,
R$1.750, R$850, R$950, R$1.050. E você consegue ver a escadinha, como é que sobe aqui, ó. Vai de 520 até R$4.200 a média de preço dos processadores. E aqui você encontra as principais opções. Tipo, o 12400F, ele é um bom custo-benefício justamente porque ele tá entre os Core i3 e os Ryzen 5 de 6 núcleos ali. Mas é o Ryzen 5500, por exemplo, ou 4500, que nem tá aqui, 4500, acredito eu. A gente consegue ver uma média dos processadores. E aqui os azulzinhos são os da Intel e os vermelhinhos e laranjas aqui são AMD. E olha que interessante por faixa de preço como é que tá. Então a gente consegue ver que o topo de linha é todo AMD, 9800X3D, 9950X, 7950X3D, 7800X3D e por aí vai. Depois a gente tem os processadores da Intel, 14900K, tem os Intel Core Ultra, 3900K, enfim. Olha como é que tá a mistura de quantidade de ofertas de modelos no mercado. Então tem bastante modelo da Intel e dependendo da faixa de preço, por exemplo, aqui só da Intel, na casa dos R$850. Core 3, Core 5 e tal. Aí tem os 5600 metido aqui no meio, 5600 GT, tem 3 e 10. Então a Intel ela tá bem empilhada nesse segmento aqui. Depois aqui nesse bolo ela tá bem empilhada perto do high-end e aqui tá bem empilhada. E nos preços também. E eu acho que é justo porque isso reflete mais ou menos a performance, né? O custo-benefício tá bem equilibrado dos processadores, não tem nenhum que tá muito fora. Até R$800 a gente tem uma briga feia aqui no começo, que é o i5-12100, o i3-12100F, que Deus me livre. Tem o 5500, que é um processador que já dá pra começar a recomendar. Pentium Gold, que eu não sei o que ele tá fazendo aqui, mas ele deveria ir embora. O 13100F, que tá bêbado, tinha que ir pra casa já. E o 12400F. Daqui, só dá pra considerar dois processadores dos mais baratos. Hoje. Não quer dizer que o 12100F não é um processador, mas é 4 cores, 8 threads. Você vai usar jogamento pra jogar esportes, essas coisas. Você acha que é um bom custo-benefício para o mas ele custa barato. Custar barato não quer dizer que ele é um bom custo-benefício. O barato sai caro, porque você vai ter uma limitação de performance boba. A gente tem aqui o 5500, que é um bom custo-benefício, por R$560 ali na média. E logo depois a gente tem o 12400F, que é uma alternativa melhor. O 5600, ele não tá na média dos 800, apesar de ele regularmente custar menos de R$800. É aquilo que eu falei, a tal da média do preço. Eventualmente ele cai, mas nem sempre ele tá aqui nessa faixa de preço. Então o 5600 GT, ele é muito tentador porque ele aparece aqui. E as pessoas pensam, pô, mas entre o 5500, que é 500, contra os 600, ainda tem um GT Gran Turismo na frente, eu vou no GT, que é o Gran Turismo, que é muito mais negócio. E é aí onde a pessoa acaba se enrolando. O 14100F também não acho uma boa opção. 11400F é bom para quem quer fazer um upgrade em gerações anteriores. Também não é um bom custo-benefício, principalmente para montar uma plataforma com ele hoje em dia. Então, a gente consegue determinar que realmente o 12400F é um dos melhores custo-benefícios junto com o 5500 aqui, nessa faixa de preço, porque se analisando os concorrentes, é muito sofrido. Dá até para pegar aqui a próxima faixa, ó, dos 800 a 1.200 reais, que tem bem mais opções, né? Aqui começa com o 5600 e vai até o 8600G, que eu vou desconsiderar, sinceramente, porque ele é uma APU. A gente tem o 5700X, que tá aqui na faixa dos R$1.144, e na outra ponta o 5600, né? 5600, 5700X, vamos ignorar o restante. 5700G é uma APU, 11600KF é só um processador para quem quer pegar, sei lá, tô numa geração, na 11ª geração, quero fazer um upgrade, ou na 10ª geração, então ignora ele também. O 12600KF é um processador bem interessante mesmo, inclusive ele tá aqui para concorrer diretamente com o 5700X. O 5700 eu desconsideraria porque ele é só um 5700G sem gráfico integrado. O 8400F também não consideraria, até porque ele é uma plataforma M5, é uma APU, ele é um 8500G praticamente sem gráfico integrado e tá custando o mesmo preço, ou seja, não faz nenhum sentido nesse preço. 5600X não faz sentido porque o 5600 é o mesmo processador basicamente e tá custando menos. O 11400 também é só para quem vai fazer upgrade em gerações anteriores, não dá para montar com essa plataforma. O 5600G é uma APU, é a melhor APU custo-benefício para a M4 e a melhor para a M5 vai ser o 8600G. Tem o 8500G que eu também não recomendo. Então aqui dá para matar fácil, ó. Tem o 12400 que também não considero porque tem o 12400F, a única diferença é que ele tem gráfico integrado. Então nesses daqui, bom custo-benefício 5600 nessa faixa de preço. O 12400 pode ser considerado um bom custo-benefício se você precisa do gráfico integrado só para dar vídeo. 5600G melhor APU custo-benefício, 5700X e 12600KF melhores custo-benefício para o máximo de performance nessa faixa de preço. 13400F ele tem uma performance ali de um 12600KF, então o 12600KF seria uma melhor opção. Então você vê que a resposta ela não é pronta, não é tipo, é o mais barato é o melhor, então o 5600 é o mais barato? Não, porque você viu, a gente analisou, por exemplo, da faixa anterior de preço, tinha lá o 12400F, mas de repente o cara precisa de um gráfico integrado porque ele quer fazer renderização e para renderização ele precisa do gráfico integrado da Intel, então o 12400 vai ser o melhor custo-benefício para isso. 14100. Mas eu, R$840, então compra o 5600 e monta a plataforma com 5600. Mas eu já tenho, eu vou fazer upgrade, então pega o 12400, mas não pega o 13100, não pega o 14100. A diferença de preço é muito pequena para o benefício que você vai ter. Eu quero pegar um processador
processador com mais, eu vou pegar o 5700. Cara, de 965 para 1144 na média, o 5700X é muito melhor do que o 5700. Ah, o 13400F é bom. O 13400F é bom, mas o 12600KF vai cumprir basicamente a mesma coisa e vai custar menos. Pegar o mais barato não é sempre a resposta. Você tem que analisar exatamente o que você tá fazendo. E esse negócio de ficar assim, mas eu tenho que esperar custar mais barato. Cara, você tá perdendo tempo por conta de 50 conto, 30 conto, 20 conto, que às vezes você vai acabar gastando com outra coisa e você deixa de fazer o upgrade ou deixa de montar o seu PC por conta disso. É claro que de 50 e 50 em cada peça, você fez um upgrade de GPU. Então também é importante ficar de olho no preço. Parei ali na casa dos 800 a R$1.000, porque eu acho que a maioria das pessoas tá comprando isso, e quem vai comprar processadores mais caros já tem mais essa noção do que deve comprar ou que não deve comprar. E sempre tem os comparativos lado a lado que eu trago justamente para abordar esses pontos específicos. É tipo, qual deles eu devo comprar para esse aqui? Ah, entre o 5700X e o 5700, qual que é o melhor? Então já tem esses comparativos, confere lá, se inscreve no canal, segue por lá também. E você, se foi útil esse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se inscreve no Unlock pra gente chegar nos 100 mil. Já vou começar a pedir para chegar nos 100 mil.